Boa noite, minha gente. Espero que vocês estejam bem. Saudades de vocês. Vamos fazer a prece, então, de abertura? Todo mundo eleva seu pensamento para o mais alto. Vamos tentar nos concentrar nesse momento presente aqui. Nós, primeiramente, queremos agradecer a Deus e a Jesus, que nos reuniu a todos nesse momento aqui, sob esse guarda-chuva de luz maravilhoso que é o Aliança do Divino Pastor. Nós agradecemos pela oportunidade desse encontro, pela oportunidade dessa troca de ideias. Nós sabemos que todos nós aqui somos ligados pelo coração, porque estamos nesse grupo e não é à toa que estamos aqui todos juntos. Então, nós pedimos, Senhor, que sempre nos cuide, sempre nos ajude a nos reunirmos todas as vezes que forem possíveis. Nós pedimos por aqueles que não puderam estar conosco na noite de hoje, mas que nós sabemos que estão pensando aqui nessa reunião, que eles sejam também amparados, sejam fortalecidos. Pedimos isso para nós também, que todos nós possamos sentir agora nos nossos corações o grande amor que vem do alto, o grande amor que sempre nos envolve, que sempre nos cerca, que está sempre presente nas nossas vidas. Te pedimos também, Senhor, que nos acompanhe durante todo esse encontro, que os bons espíritos do Aliança do Divino Pastor, que são encarregados dos estudos, são encarregados das palestras, que eles estejam também conosco, que eles nos intuam, que eles nos tragam as melhores ideias, os melhores exemplos, para que nós possamos, através dessa conversa, compreender muitos dos mecanismos da vida e, com isso, poder aplicar esses mecanismos, essa compreensão na nossa vida diária, porque a gente está aqui mesmo para aprender e para conseguir cada vez mais tomar consciência da nossa natureza divina. Então, assim, com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, nós pedimos autorização para começar com os nossos trabalhos da noite de hoje. Bom, minha gente, pensando sobre o que a gente ia conversar hoje, eu estava assim, tem um assunto que é muito recorrente, né, na nossa vida, principalmente nos últimos tempos, que é a questão da saúde e da doença, né? E aí, se você andar pela rua, você vê que em cada quarteirão, em qualquer cidade que vocês estejam, no Brasil pelo menos, em cada quarteirão tem 4 ou 5 farmácias, né? Fechou um comércio, quando você vai ver que abriu um negócio lá, quando vai ver a farmácia, quando não é banco, né? Mas eu acho que tem mais farmácia do que banco hoje em dia. Então, assim, a gente olhando para a quantidade de farmácias, para a quantidade de hospitais, para a quantidade de pessoas doentes, né? Toda a gente tem nosso grupo de orações, a gente reza pelos doentes, tem o grupo da cura, sempre tem gente entrando, sempre tem gente trazendo pedido para pessoas que estão com alguma moléstia do corpo físico ou com alguma doença a nível de saúde mental. Então, a gente tem sido muito cercado pela doença, né? E a doença do corpo físico é uma coisa que a gente não sabe lidar muito bem, né? Todos aqui, nós aqui somos espíritas, nós sabemos que a vida é eterna, nós sabemos que o nosso espírito não morre, que ele sempre continua. A gente está até estudando isso lá no nosso curso do Céu e Inferno, então a gente fala o tempo todo que a morte não existe, né? O que morre é o corpo, que é um instrumento que a gente usa aqui na Terra para ter nossas experiências, para nossos aprendizados. Mas a gente, sempre que passa por um processo de doença do corpo físico, a gente fica às vezes, muito desequilibrado, às vezes a gente fica muito desesperado, quando é alguém que a gente ama também. Então, eu trouxe aqui, vou trazer algumas reflexões para a gente pensar sobre isso, porque a gente costuma ficar muito focado na dimensão física. É claro, a gente tem doenças do corpo físico, a gente está sofrendo na dimensão física, a gente sente dor, a gente tem que fazer tratamentos, né? Às vezes a gente desencarna por essas doenças, tem doenças crônicas que, por mais que a gente cuide, que a gente trate, a gente sabe que não vai ter cura, né? Que a medicina humana ainda não encontrou a cura. E nós, mesmo nós espíritas, né, que sabemos que nós somos muito mais do que um corpo, a gente tem dificuldade de lidar com a doença do corpo físico. A gente fica muito focado na questão material, na questão do corpo de carne, e a gente esquece de ter uma visão mais ampla do processo, até porque realmente é um processo sempre muito difícil. Então, existe um livro daquela série do André Luiz, que é o Missionários da Luz, que, se vocês não lerem mais nenhum livro do André Luiz, leiam esse daí, porque esse livro é muito bom e ele traz muitas explicações, só que é um livro que a gente tem que ler várias vezes, né? Cada vez que eu leio aquele livro, eu vejo que tem coisa que eu não percebia da vez anterior, então é um livro que a gente tem que estar sempre lendo.
E se vocês forem ler só um capítulo desse livro, vocês leiam o capítulo 12, que é onde André Luiz vai lá para aquele grande laboratório, né, onde existe o planejamento, no plano espiritual, os corpos físicos das pessoas que vão reencarnar são planejados nesse lugar. E aí lá ele recebe muitas informações e tal, e é um capítulo muito bom. Então, bom, a gente sabe, então, a gente vendo, né, toda essa quantidade aí de farmácias, né, que nós temos, e hospital, e gente doente e tal, nós sabemos que a gente está numa fase, nós aqui, né, que estamos encarnados nesse mundo, que está em fase de transição, a gente ainda tem muito apego às questões materiais, né? Vai chegar uma época em que a gente vai estar encarnado, até na Terra, talvez, mas já como um planeta regenerado, que essas questões físicas, do sofrimento físico, elas já não vão mais ser tão recorrentes, né? A gente ainda passa por sofrimentos físicos, porque a gente ainda está numa fase do nosso progresso, né, do nosso conhecimento, autoconhecimento, do nosso progresso espiritual, que ainda necessita muitas vezes desse tipo de experiência. Quando a gente estiver mais, já conseguir ter um olhar mais amplo para as coisas e a gente conseguir aplicar melhor as leis divinas na nossa vida, a gente não vai mais precisar passar por sofrimentos físicos como a gente precisa passar ainda hoje em dia. E a gente sabe, né, que André Luiz explica isso muito bem no Missionários da Luz, e é legal porque todas as explicações que ele traz através de exemplos, né? Ele vai ouvindo as histórias lá do pessoal que vai encontrar com ele para dar informação, e sempre são casos concretos que ele vê. E aí tem um caso concreto lá de uma moça que ela estava cuidando da mãe doente e os irmãos todos saíram fora, nenhum ajudava em nada, e ela precisava de dinheiro para o tratamento da mãe. E ela, quando ela vê, ela está sozinha ali para cuidar da mãe, e o tratamento é caro, enfim, e ela acaba indo para uma vida vai lá para uma casa, né, de distração, enfim, e ela vai se apresentar, e ela canta, ela dança, e ela acaba aceitando a ajuda de um homem para poder viver melhor, para poder ter dinheiro, e aquilo gera muita culpa nela. Porque ela foi criada com princípios morais, a mãe dela sempre uma criação colocando esses princípios morais na vida dela e tudo, e ela fica sempre nesse conflito entre a criação que ela recebeu, entre a necessidade que ela estava passando naquele momento de ter dinheiro para pagar o tratamento da mãe, né, sustentar a mãe, e o que ela estava fazendo para ganhar esse dinheiro. E aí André Luiz descreve nesse livro o processo, né, do pensamento dela e como esse pensamento conturbado, cheio de conflitos e de sofrimento e de culpa, ele vai influenciar diretamente no corpo dela, e isso vai criar um processo de doença. Então, a gente sabe que um dos mecanismos, né, que causam a doença no nosso corpo físico é o nosso próprio pensamento. A gente já falou muitas vezes aqui que o nosso pensamento ele é criador, né? Cada vez que nós pensamos, a gente está criando. A gente, quando pensa, a gente emite fluidos que têm a mesma natureza do nosso pensamento. Então, se a gente está numa situação que a gente está vibrando com muito medo, muita culpa, muito ódio, muito rancor, muita mágoa, enfim, todas essas emoções, esses sentimentos desequilibrados, a gente está gerando fluidos com esse nosso pensamento. E aí André Luiz ele vê isso, né, acontecendo naquela hora, e ele descreve muito bem. Então ele fala que do pensamento dessa moça saem fluidos que vão alcançando o perispírito dela e vão envolvendo o perispírito dela todo. E são fluidos de desequilíbrio, são fluidos que ele fala que são fluidos escuros, né, muito escuros, porque ela está vibrando ali mesmo naquela coisa ruim, né? E aí ele diz que saem da mente dela esses fluidos e eles vão como uma capa se condensando em volta do perispírito dela. E a gente sabe que o nosso perispírito é que faz a comunicação direta entre o nosso espírito e o nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico ele é moldado pelo nosso perispírito sob as ordens do nosso espírito. Então, quando a gente está pensando, não é o nosso corpo físico que está pensando, é o nosso espírito que está pensando, é o nosso corpo mental, é a nossa mente. Então, ele vê aqueles fluidos escuros saindo ali daquele pensamento, né, sendo gerados pelo pensamento dela e envolvendo o perispírito dela todo como se fosse uma capa. E aí ele fala que como o perispírito, né, ele é conectado ao nosso corpo físico, célula a célula, aquele fluido que tá impregnando o perispírito, ele vai passando para o corpo físico pelas células.
E aí ele fala, nós temos muitas entradas pelo nosso corpo físico, né? Essa energia negativa que o nosso próprio pensamento produziu, ela tem vários canais para entrar no nosso corpo físico. Todas as nossas células, por exemplo, são canais, né? Porque elas são ligadas ao nosso perispírito, que tem as células correspondentes ali. E aí ele fala, nós temos muitas entradas no nosso corpo físico. E aí ele vê essa energia escura, densa, penetrando, né, no corpo físico daquela moça, e aí essa energia cai na corrente sanguínea. E ele diz que o nosso sangue é o maior condutor de fluido do nosso corpo. Então, a gente pensa no nosso sangue, vamos fazer exame de sangue, não vou comer gordura para não ter gordura no sangue, vou comer menos açúcar para não ter problema no sangue, de diabetes, não sei o quê. A gente pensa sempre no nosso sangue, na dimensão física dele, mas a gente esquece que o nosso sangue como falou André Luiz, né? Ele é o maior condutor de fluido do nosso corpo, porque o sangue ele vai para todos os cantos do nosso corpo físico, né? Ele irriga tudo, o sangue vai para todos os lugares do nosso corpo físico. Então, se a nossa mente gera, com os nossos pensamentos, um fluido bom, positivo, né? Legal, bacana, iluminado, esse fluido vai penetrar no nosso corpo físico, vai cair na nossa corrente sanguínea, vai circular pelo nosso corpo todo e vai trazer o quê? Vai trazer equilíbrio, vai trazer saúde. Mas se, por outro lado, a nossa mente está vibrando numa faixa negativa, nossos pensamentos estão criando esse fluido escuro, né? Esse fluido de desequilíbrio, ele vai entrar no nosso corpo físico, vai cair na nossa corrente sanguínea e vai impregnar nosso corpo físico todo. E se a gente tem alguma predisposição no nosso corpo, né, se algum órgão nosso, se alguma parte do nosso corpo já tem uma predisposição à doença, aquela energia vai impregnar ali e acaba acontecendo um desequilíbrio do corpo físico, e isso acaba gerando alguma doença, em maior ou menor grau, mais grave ou menos grave. Mas a gente nunca pensa nisso, né? A gente pensa assim, a gente tem que ter sempre o pensamento, tentar ter o pensamento elevado e tal, mas a gente não pensa que os fluidos que a gente produz, eles caem na nossa corrente sanguínea de fato, né? E eles percorrem o nosso corpo inteiro. Então, a gente não quer a pessoa, eu não vou comer isso aqui porque eu, por exemplo, não como carne. Eu não como carne, tenho os meus motivos para não comer carne. Eu acho que quando eu como carne, o meu corpo fica impregnado de fluidos, né, dos animais que morreram em sofrimento e tal. E aí eu não como carne por causa disso. Mas aí, na hora que eu tenho um pensamento desequilibrado, né, de raiva, de mágoa, de rancor, de culpa, de preocupação excessiva, de insegurança e tal, eu não me lembro que eu estou gerando esses fluidos negativos que estão intoxicando o meu próprio corpo. Então, não adianta nada eu não comer carne, né? Porque era melhor eu comer o boi inteiro se eu tivesse pensamentos mais elevados, que aí eu, pelo menos, ia botar lá, né, uns fluidos maneiros no meu corpo para poder dar uma equilibrada. Aí eu fico lá comendo alface, abobrinha, tomate, aquelas paradas todas lá, suquinho, não sei o quê, mas fico lá só naquela... eu estou me intoxicando, estou intoxicando o meu próprio corpo. E aí ele fala isso, né? Ele fala que aí esse fluido que a gente produz, ele entra pelo nosso sangue, e ele se dilui, né, pelo nosso corpo, pelo sangue, e ele vai ser distribuído pelo corpo todo. E isso causa desequilíbrio orgânico, né? De alguma forma causa algum desequilíbrio orgânico, como se a gente estivesse injetando veneno na gente, né? Então, quando for fazer exame de sangue, vamos lembrar que não vai sair no resultado, né, do exame de sangue aqueles fluidos mais ou menos que a gente produziu com os nossos maus pensamentos, mas eles estão ali, né? E aí a gente às vezes tem algum desequilíbrio físico, alguma doença que a gente não consegue encontrar a causa, faz exame disso, faz exame daquilo, vai em tudo quanto é médico, não sei o quê, como é que isso começou, qual é a origem disso? Ninguém sabe. É a gente mesmo, de repente, às vezes, né? É o nosso próprio pensamento. Nós é que estamos colocando essa substância ruim no nosso próprio corpo. Bom, então isso é uma das causas da doença, né? Que a André Luiz explica muito bem. Nesse caso dessa moça, por exemplo, qual era a origem disso tudo? Era um conflito interno que ela tinha, né? E se a gente for pensar, todos esses nossos desequilíbrios de pensamento, por exemplo, eles sempre vêm de um conflito, né? A gente sabe que as leis morais elas estão registradas na nossa consciência. Elas estão todas ali, a gente sabe disso, né? Isso está no Livro dos Espíritos, a gente já leu. Mas a gente, às vezes, não acessa, né? Porque não quer, porque não está querendo. Falar, não, pô, mais ou menos, tá? Fica dando explicação. Fala, isso aqui não é tão ruim assim, vamos lá, não, não, não.
E, às vezes, a gente ainda não está no nível de consciência que a gente consiga acessar. Mas, de qualquer maneira, assim, isso sempre gera algum tipo de conflito interno, né? Nós, com que em algum lugar do nosso espírito sabemos que é correto, e os nossos atos, os nossos pensamentos que não combinam com aquilo que a gente sabe que é correto em alguma instância de consciência nossa, nem, ainda que não seja na superfície da nossa consciência, mas está ali, né? A gente sabe que está ali. Então, conforme a gente vai tomando consciência de nós mesmos, por isso que a gente sempre fica insistindo na questão, na necessidade do autoconhecimento, na necessidade da gente se analisar, da gente entender como é que é o nosso mecanismo mental, como é que a gente reage às coisas, né? E na necessidade da gente perceber como é que a gente produz as nossas energias, porque quanto mais consciência a gente tem de nós mesmos, mais a gente vai percebendo quando a gente vai entrar em conflito com as leis morais, com as leis divinas, e mais a gente vai conseguindo evitar entrar nesse tipo de conflito. E mais a gente vai conseguindo agir de acordo com as leis, né? De acordo com a lei divina, que é a lei aquela que nunca muda. Né? Essa lei é uma lei que se aplica em todo o universo do mesmo jeito. Mas aí vem aquele negócio que a gente já sabe, né? Quem mais recebe, mais será cobrado. Então, é o outro lado da moeda. Quanto mais consciência a gente tem, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece os mecanismos da vida, os mecanismos da espiritualidade, mais a gente tem que agir de acordo com isso. Porque aí a gente depois não pode alegar ignorância, né? Mas eu não sabia. Não, sabia, né? Sabia. Então, por exemplo, a gente, de repente, vai desencarnar por alguma doença que foi a gente mesmo que criou, aí vai chegar lá no plano espiritual, tá lá o guia, né? Falou, bonito, né? Bonito, tá fazendo o que aqui? Ó? Você tinha que viver 120 anos, tá aqui, passou 40, você voltou, tá fazendo o que aqui? Ó? Não sei o quê, não tem... sabia sim, quem mandou tu ficar lá, querendo que o homem fosse atropelado pelo caminhão de lixo e de volta, marcha ré, aquele negócio. Devia ter vibrado, né? Você criou a doença para o seu próprio corpo. Então, o lance todo é esse conflito, né? Que a gente, às vezes, não percebe, né? Ou até percebe, mas fica arrumando justificativa. Né? Só que não é só o nosso pensamento que é o único mecanismo de doença, né? Do nosso corpo físico, não é só o nosso pensamento. A gente sabe que, às vezes, a doença está no nosso planejamento reencarnatório. Né? E nesse capítulo 12 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, ele explica isso também. Ele está lá naquele laboratório lá, né, maneiro, né, onde os corpos físicos estão sendo planejados de acordo com as necessidades de cada um nas suas reencarnações. E aí ele encontra a pessoa que está dando explicação para ele lá se chama Manassés. Manassés é um cara que trabalha lá, né? No plano espiritual, com essa parte. E Manassés sabe como é que as coisas funcionam e vai explicando para ele como é que é e tal. E aí chega uma hora que Manassés fala assim para André Luiz, fala assim, vê só o caso do meu amigo. Eu tenho um amigo que vai reencarnar, né? Que está para reencarnar. Ele, há mais de 100 anos atrás, ele matou um cara a facadas, porque ele tinha muito ódio, né? Tinha muito ódio entre eles, e ele matou essa pessoa a facadas, há mais de 100 anos atrás. E aí, quando o cara que foi morto por ele, né, foi assassinado, na mesma hora que o cara desencarnou, aquele espírito já começou a obsediar o amigo lá do Manassés. E aí, fora da carne, ainda é pior, né? Porque quando nós estamos libertados do nosso corpo físico, a gente tem muito mais condição de fazer muito mais coisas, né? A gente está mais livre. Por isso que também tem daquela passagem no Evangelho, né? Que a gente tem que se reconciliar com os nossos inimigos enquanto a gente ainda está encarnado. Porque se o inimigo desencarna antes de você, meu filho, ferrou tudo, porque ele vai estar livre e você vai estar preso no corpinho ainda. E você não está mais enxergando ele vai ficar lá, né? Se não te perdoou, vai ficar lá mandando energia ruim. Então, Manassés falou, olha, ele matou o cara a facadas, né, que eles tinham lá um ódio recíproco, e o cara, na mesma hora que desencarnou, começou, aos poucos, com toda a paciência, todos os dias, atacar ele devagarinho, com energias ruins, energia de ódio, de rancor. E ele recebeu aquilo, né, teve uma conexão, porque ele continuava vibrando no ódio, no rancor, né, com raiva do cara que ele tinha matado. E aí ele passou aquela encarnação dele toda recebendo esses fluidos negativos da pessoa que ele tinha matado. E quando ele desencarnou,
o perispírito dele estava todo estrupiado, daquela energia negativa que o cara tinha mandado para ele, que ele tinha recebido por causa dessa sintonia, e porque ele tinha cometido um homicídio também. Isso também gera máculas, né? Gera cicatrizes no nosso perispírito. E aí ele desencarnou. Com o tempo, ele se arrependeu, ele sofreu muito no plano espiritual, ele pediu perdão para aquela pessoa que ele tinha matado, ele fez muitos trabalhos, né, em prol de outros no plano espiritual, ele ganhou muitos pontos, né, e ele foi melhorando como espírito. E aí foi melhorando moralmente tal, e ele procurou resgatar da melhor forma possível aquele ato deslocado dele de matar o outro a facadas, e aí chegou a hora dele reencarnar, né? E aí a gente pensa, aí Manassés falou assim para André Luiz, falou, pô, você pensa, né, o cara matou o outro a facada, agora vai reencarnar, o que você pensa? Ele vai ter que sofrer uma morte também dolorosa, violenta, né, para poder ser aquele negócio do resgate, né? Só que aí Manassés falou para ele, olha, mas ele fez tanta coisa boa no plano espiritual, ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele trabalhou pelo bem, né? Ele angariou simpatias dos mentores espirituais. Então, o amor dele transformou o meio de pagamento. A dívida continuou existindo. Ele realmente matou uma pessoa a facadas, né? Ele transgrediu a lei divina. Ele tirou a vida de outra pessoa e de uma forma muito violenta. Então, ele iria reencarnar e ele iria desencarnar de forma violenta. Mas todo aquele trabalho que ele fez de melhoria, de autoconhecimento, né, no plano espiritual e de perdão lá com relação à pessoa que ele odiava, mudaram o meio de pagamento da dívida dele. Então, ele não vai sofrer uma morte violenta, ele vai ter uma úlcera. E aí é uma doença crônica que ele vai ter. Ele vai passar a vida toda com aquela úlcera. Mas aí o que vocês preferem? Morrer de facada ou ficar com uma úlcera? Vamos para a úlcera, né? Muito melhor. E aí ele falou, ele vai carregar essa ferida, né? Que a úlcera é uma ferida, né? A vida toda, vai ter que cuidar, vai ter muitas limitações por causa disso, vai sentir dor, né? No corpo físico durante a encarnação dele. E do modo como ele encarar essa doença, né? Quando ele desencarnar, se ele encarar isso como uma forma se ele encarar essa doença com fé, com esperança, com força, com dignidade, né? Sem desespero, sem se revoltar, sem ficar achando que Deus é o culpado por tudo, não. Se ele encarar essa doença de forma positiva, vamos dizer assim, se ele viver isso de uma forma que seja equilibrada, quando ele desencarnar, ele já saldou a dívida dele. Né? Agora, se ele viver com aquela doença, tipo, caramba, que droga com essa úlcera aqui, queria comer churrasco, mas não posso, queria comer fritura, mas não posso, queria beber uma cerveja, mas não posso, está doendo, não sei o quê, não tem cura, tem que ficar tratando, aquela chance que ele teve, né, de trocar o meio de pagamento pela dívida que ele tinha adquirido há mais de 100 anos atrás por ter matado a outra pessoa a facadas, ele, de repente, não vai conseguir quitar tudo, né? Se ele não perceber que aquilo ali é um mecanismo que veio para o benefício dele mesmo. E aí eu volto para aquilo que a gente falou no começo, a gente costuma encarar a doença só na dimensão física, só no mal que ela faz para o nosso corpo de carne, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo material. Mas a doença, na verdade, muitas vezes, é uma forma de resgate mesmo. Então, na verdade, a doença é o remédio para o nosso espírito. O nosso corpo sofre, mas sofre porque o nosso espírito está sendo tratado, né? E aí, quando a gente desencarna e deixa aqui na Terra aquele corpo físico que não serve para mais nada, que foi um instrumento de resgate, de prova, de expiação, né? O nosso espírito desencarna em outra condição, né? Porque assim, o nosso corpo físico é como se ele fosse um carvão, né? Ele chupa aqueles nódulos de energia negativa que tem no nosso perispírito. Quando aquilo passa para o corpo físico, é muito bom. Por quê? Porque o perispírito fica mais leve. Mas aquilo passa para o corpo físico sob forma de um desequilíbrio físico, o que normalmente gera uma doença do corpo físico, né? Então, as doenças podem ser tanto pelo nosso próprio pensamento, né, quanto também um mecanismo de tratamento do nosso espírito. Né? Então, se a gente tiver uma visão mais ampla com relação a esse processo de doença,
Se a gente entender que não existe injustiça, que não existe castigo, né? Que Deus é um pai bom, generoso, que nos ama, que só faz o que é bom para nós, né? A gente já vai enxergar a doença do nosso corpo ou daqueles que a gente ama com outros olhos. Não que seja fácil, né? Não que seja tranquilo, não que seja, beleza, que bom, estou doente aqui porque eu estou aqui tratando o meu espírito. É difícil. Mas se a gente tiver esse outro olhar, pelo menos a gente não ficar concentrado só na dimensão física, a gente já vai, de repente, conseguir passar por esse processo difícil de uma outra forma, né? De uma forma menos negativa. Né? Deixa eu ver mais o que eu separei aqui para falar sobre esse lance da doença. E aí é isso. Então, assim, a gente vê, por exemplo, essa questão do planejamento reencarnatório, né? Muitas pessoas, até muitas pessoas que são espíritas mesmo, passam, às vezes, a encarnação inteira com medo, né? Falei, caraca, eu não lembro o que eu fiz na minha outra vida. Será que eu estou devendo? Será que eu vou ter que sofrer agora porque eu não sei se eu matei alguém, se eu machuquei alguém, se eu prejudiquei alguém? Aí passa a vida toda com medo que venha uma desgraça, né? Que venha um negócio para acontecer. Ou então vem uma doença e a pessoa fala, é porque eu sou muito ruim, porque eu fiz muito mal, por isso que eu estou aqui sofrendo agora. Não, gente, quando vem a doença, na verdade, a gente já não é mais tão ruim. A gente já está no caminho, a gente já está ascendendo, a gente já tem mais consciência. A gente já tem mais consciência da nossa natureza divina. Porque quando vem o processo de doença, é porque a gente já tem condição de enfrentar. E a gente tem condição de enfrentar e de vencer. E se a gente sabe que isso tratamento, mesmo quando a doença somos nós mesmos que causamos pelo nosso pensamento, né? Se a gente conseguir entender também esse mecanismo e olhar para isso, né? E pode falar, poxa, de onde que vem esse negócio? Será que fui eu mesmo e tal? Sabendo como é que essas coisas acontecem, a gente vai aprender isso, então a gente também já está no caminho, né? No caminho do progresso, no caminho do entendimento, da compreensão, da evolução espiritual. E a gente sabe que nos mundos mais evoluídos, né, nos mundos mais felizes, não tem mais esse lance do corpo ficar sofrendo, porque não precisa mais, né? Não precisa mais disso. A gente vê também já hoje em dia muitas pessoas na fase do sofrimento moral, né? Quer dizer, às vezes a pessoa faz assim, poxa, eu preferia estar com uma doença no meu corpo do que passando por essa situação difícil moral que eu estou passando aqui. Também é um tipo de doença, né, que está acontecendo, né? E que, na verdade, não é a doença, é o próprio tratamento. Mas o tratamento ele tem resultado quando a gente faz ele direito, né? É igual tomar remédio. Se você toma o remédio lá na hora certa, na dose certa, sabendo para que ele serve, pensando, a gente tem que conversar com as nossas células. As nossas células são seres, são mecanismos vivos, né? Todo dia está nascendo célula nova no nosso corpo. De tanto em tanto tempo, que eu não sei quanto tempo, que eu já li, mas já esqueci, sei lá, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, sei lá, todas as nossas células do corpo já se renovaram. Nós somos pessoas novas, né? Nosso corpo é um corpo novo. Então, a gente tem que conversar com as nossas células. Fala, pô, célula, você está nascendo agora, seja bem-vinda, que você venha para o meu corpo, que você venha trazer equilíbrio. Vou mandar só energia boa para você entrar nesse conjunto, né? Nesse sistema maravilhoso que foi criado por Deus. Olha como é que é o nosso corpo, né? Esse sistema que tudo é conectado, que tudo funciona como tem que ser, né? Tudo certinho. Então, bora, célula, seja bem-vinda, vamos viver bem todo mundo aqui em conjunto e tal. A gente tem que conversar com as nossas células e lembrar, né, que nesse conjunto, nessa sintonia, nesse equilíbrio, na natureza, tudo é feito para dar certo, né? Tudo é feito para ter equilíbrio, tudo é feito para acontecer da melhor maneira. Então, se não tá dando certo, se eu estou com dor, se eu tenho doença, se eu não consigo a cura, se o tratamento é difícil, então talvez a doença seja o próprio tratamento, né? Para o nosso espírito, para o nosso perispírito ficando cada vez mais leve. A gente sabe que nos mundos mais felizes, mais evoluídos, o perispírito é cada vez mais fluido, né? Cada vez mais leve. Então, se a gente vai deixando no nosso corpo físico essas âncoras que a gente vai tirando do nosso perispírito, que vai passando para a carne e depois a gente deixa aqui, quando a gente desencarna, nosso perispírito está muito mais leve. Ele já pode ir para lugares muito mais elevados, né? De repente, não precisa mais ficar por aqui.
A gente já sabe que Jesus, a gente já falou isso também algumas vezes, para Jesus reencarnar aqui, para Jesus encarnar aqui na Terra, o perispírito dele já estava tão quintessenciado, já era tão purpurinado, já era tão maravilhoso, porque afinal de contas é Jesus, que demorou mais de 1000 anos para ele conseguir adensar o perispírito para vir aqui para a Terra, né? Então a gente tem que pensar, a gente tem que mirar num perispírito tipo de Jesus, né? Então assim, quanto mais amarras, quanto mais âncora, quanto mais pedra a gente for tirando do nosso perispírito, e aí por esse processo às vezes de doença no corpo físico, mais leve ele vai ficando e mais a gente vai subindo, né? Quando a gente desencarnar. Então, só para encerrar aqui, nesse mesmo capítulo 12, o, se fala da medicina do futuro, né? Então, os espíritos falam lá, falam, olha, a medicina humana vai ser muito diferente no futuro. Quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das doenças do corpo físico, e entender que muito raramente, ou seja, quase nunca, as doenças estão diretamente relacionadas com o psiquismo, e aí quando a gente fala em psiquismo, a gente fala mesmo do nosso espírito, né? E que todos os nossos órgãos físicos são subordinados a uma ascendência moral que é do nosso próprio espírito. Quando a medicina compreender isso, os tratamentos vão ser muito diferentes, porque aí você não vai ficar tratando só o sintoma, porque, na verdade, a doença ela é o sintoma do conflito, do espírito, ela é o sintoma do desequilíbrio espiritual, né? A doença em si não é a doença, né? A doença é o sintoma da doença verdadeira, que é o conflito, que é o desequilíbrio, que é a desconexão do nosso espírito com as leis divinas. E aí, no final do capítulo 12, Manassés fala: ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação, e todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmo. A vida é uma sinfonia perfeita. Então, mesmo quando a gente acha que está tudo desequilibrado, a vida é uma sinfonia perfeita. Está no desequilíbrio, então, pô, se o padrão é a sintonia perfeita, se o padrão é o equilíbrio, então vamos procurar qual é a causa do desequilíbrio, né? Para poder atuar nessa causa. Então, a doença é o desequilíbrio. Então, de onde que ela vem? Vamos procurar saber. E vamos passar por isso da forma mais próxima ao equilíbrio que a gente conseguir. E aí, André Luiz, no final, fala assim, pô, ele ficou lá, fiquei lá matutando sobre tudo isso que eu aprendi, sobre tudo isso que eu vi aqui. E aí, o último parágrafo do capítulo 12 é esse. Dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que, no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Então, matutemos, assim como André Luiz fez no final do capítulo 12, sobre isso. Beleza? Muito bem. Vamos para o passe. Vamos mandar um equilíbrio aí para dentro. Então, todo mundo, quem já pegou a sua água, vai se colocando em uma posição confortável. Quem não pegou a água, a hora é essa, que a gente vai fluidificar essa água aí no final do passe. Enquanto o pessoal vai pegar a sua água, quem já está aí vai se colocando numa posição confortável, onde quer que esteja, no trabalho, em casa, no ônibus, em qualquer lugar. Tenta dar uma relaxada aí no corpo físico, ver se tem algum ponto de tensão no corpo, vai soltando. E vamos fazendo 3 respirações. Essa respiração que a gente faz antes do passe é para a gente acalmar nossa mente, é para a gente se colocar na presença, nesse momento, aqui e agora. E durante o passe, a gente vai focar em nós mesmos. Quando a gente tiver que focar em outras pessoas, eu vou falar, e aí a gente vai focar o pensamento em outras pessoas. Mas no começo, cada um vai focar em si mesmo durante o passe. Então vamos lá, 3, inspirando profundamente e expirando mais profundamente ainda para colocar o máximo de ar para fora dos pulmões. 3 vezes, cada um no seu tempo. Vamos lá.
E agora todos nós aqui, presentes nesse momento, com o nosso pensamento fixado, focado no aqui e agora, nós vamos elevar nosso pensamento para o mais alto, até o nosso Criador, até a fonte de toda a vida. Nós sabemos que nós somos ligados a Ele o tempo todo, durante toda a nossa encarnação e também quando desencarnados, nós temos uma ligação direta com o nosso Criador. E por essa ligação direta, a gente recebe amor incondicional o tempo todo. Amor, força, fé e equilíbrio, a gente recebe o tempo todo. A gente só esquece disso. Então, focados agora nessa ligação direta que a gente tem com o Criador, a gente vai visualizar o nosso chakra coronário, que fica no alto da nossa cabeça, e vai visualizar, saindo por esse chakra coronário, um cordão de luz e de energia que sai do nosso corpo físico e vai subindo, 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 até chegar a Deus. E cada um vai imaginar Deus do seu jeito. Deus é amor, Deus é o mais alto, Deus é a fonte de toda a vida, Deus é o nosso Pai, Deus é aquele que está sempre presente em nós. Então, a gente está visualizando esse cordão de energia que sai do nosso corpo, e por esse cordão, nesse momento, está saindo toda a energia de desequilíbrio, toda a energia de doença, toda a energia negativa que está no nosso corpo físico, está saindo agora pelo chakra coronário, está indo diretamente para a fonte de toda a vida, e quando essa energia chega lá, Deus faz o que com ela? O que ele faz sempre. Ele recebe essa energia de desequilíbrio, essa energia negativa, e ele transforma tudo isso em amor. Transforma em amor, transforma em força, transforma em saúde, transforma em luz e devolve para a gente. Então, a gente vai visualizar essa energia transformada, saindo da fonte de toda a vida, voltando para o nosso canal energético e vindo de volta para nós e entrando no nosso corpo físico pelo chakra coronário também. E essa energia maravilhosa de saúde, de equilíbrio, de luz, de força, ela está preenchendo todo o nosso corpo físico nesse momento e está envolvendo ele por fora também. Então, vamos mentalizar isso, essa energia de amor, de luz, de saúde, de equilíbrio, entrando e preenchendo todo o nosso corpo físico por dentro e por fora. E agora que a gente está preenchido dessa energia, a gente vai vibrar do nosso corpo físico para o nosso perispírito, que essa energia também preencha todo o nosso perispírito e envolva o nosso perispírito também. E se tiver algum nódulo de energia negativa, de desequilíbrio no nosso perispírito, que seja envolvido por essa energia de amor, por essa energia positiva, essa energia de luz, e que, na medida do possível, todo o desequilíbrio seja dissolvido, tudo seja transformado em luz. E também a gente vai agora visualizar o nosso espírito, que somos nós mesmos, também envolvido por essa energia de amor, de luz, de equilíbrio e de saúde. Então, agora, totalmente envolvidos por essa energia, totalmente equilibrados, totalmente fortalecidos, sentindo muita força, sentindo muita luz, a gente vai, nesse momento, pensar em todos aqueles que estão dentro do nosso coração e aqueles que também não estão ainda no nosso coração, mas que convivem conosco. Então, aqueles que a gente ama, aqueles que a gente ainda não consegue amar, a gente vai pensar em todos eles e a gente vai mandar essa energia maravilhosa para eles a partir de nós. Então, vamos vibrar para fora essa energia. E ela vai sair de nós, ela vai alcançar todas essas pessoas em quem a gente está pensando agora, e ela vai preencher os ambientes onde nós estamos, a nossa casa, o nosso trabalho, os lugares por onde a gente anda. Se tiver algum irmão desencarnado que esteja em desequilíbrio, que esteja desconectado do amor, que ele também receba essa energia nesse momento, que ele possa receber ajuda, que ele possa ser elevado para o plano espiritual, para locais de refazimento, de tratamento, que esse amor se expanda por todos os lados, pelo bairro, pelo prédio, pelo país, pelo planeta Terra inteiro. Então, a gente agora vai visualizar todo o planeta Terra coberto por essa energia que a gente está emanando nesse momento, energia de amor, energia de saúde, de paz e de equilíbrio. E tendo feito isso agora pelo nosso pensamento, que a gente sabe que é muito poderoso, a gente vai produzir fluidos maravilhosos com a nossa vontade e a gente vai focar nessa nossa água que está do nosso lado. Está no copo, está na garrafa, onde ela estiver. A gente vai, com a nossa vontade, com o nosso pensamento, a gente vai focar nessa água e que todos os fluidos necessários para o nosso equilíbrio, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, que os fluidos necessários para isso sejam todos colocados dentro dessa água nesse momento.
E aquelas pessoas que não puderam estar conosco hoje, que nem nos conhecem, que não conhecem a Deus ainda, que todas elas, de alguma forma, tenham a água que elas vão beber em algum momento fluidificada também. Que elas recebam tudo que é necessário para o equilíbrio físico, para o equilíbrio emocional. Então, nesse momento, a gente está focando nessas águas, a gente já está mandando para elas todas essas substâncias maravilhosas que são retiradas do fluido cósmico universal, transformadas em tudo aquilo que nós precisamos. E tendo feito isso, tendo fluidificado as nossas águas, a gente agora vai vibrar muita gratidão. Nossos corações estão cheios de gratidão e a gente vibra agora muita gratidão a Deus, muita gratidão aos bons espíritos que nos acompanharam na noite de hoje, muita gratidão a tudo isso que a gente acabou de receber através do passe, muita gratidão pela oportunidade do encontro, pela oportunidade da conversa, muita gratidão por estarmos todos juntos sob esse teto maravilhoso que é o Aliança do Divino Pastor. Nós agradecemos aos nossos mestres, aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos que sempre nos acompanham. Nós agradecemos aos dirigentes desencarnados e encarnados do Aliança Divino Pastor, na pessoa da nossa querida Sara Gamper, que nos atura, que nos administra, que nos apoia, que nos enche desse amor maravilhoso que ela emana o tempo todo. A gente agradece muito nesse momento. Agradece também a Frei José, agradece a Ariel, agradece a Jesus, e agradece a Deus. E agora, ainda de olhos fechados, a gente vai fazer uma inspiração, uma expiração novamente, bem profundo, e vai abrindo os olhos devagar. E vai dar um sorriso, está todo mundo feliz nesse momento.